Programa Entrevista da Semana. Oferecimento Unify, Centro Universitário de Adamantina. Muito bom dia para você que está nos acompanhando através do site folharegionaladamantina.com.br. Começa a partir de agora mais uma transmissão ao vivo da TV Folha Regional, direto do estúdio da TV Folha Regional em Adamantina. Nós teremos mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E está ao meu lado hoje para conceder esta entrevista o vereador Álcio Roberto Ikeda Júnior, que ocupa pela primeira vez uma cadeira na Câmara Municipal de Adamantina e exerceu em 2017 o primeiro ano do seu mandato 2017-2020. Lembrando que o Álcio tem 25 anos e se formou em Direito no final de 2017. Álcio também foi servidor público municipal na gestão do prefeito Ivo Santos. Ele atuava na Secretaria Municipal de Obras. Nós falaremos a respeito do trabalho dele na Câmara Municipal, também a respeito da atuação da Câmara de Adamantina. Também citaremos assuntos polêmicos, como, por exemplo, o erro no cálculo e na cobrança do valor do IPTU, e ainda falaremos a respeito do reajuste dos servidores públicos municipais, que a proposta está no Executivo. Lembrando que o programa Entrevista da Semana tem o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também tem o apoio da Adastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. Álcio, bom dia. Inicialmente, eu gostaria que você dissesse a quem está nos acompanhando que avaliação você faz do primeiro ano do seu trabalho na Câmara Municipal como vereador pela primeira vez. Bom dia, Ricardo. Bom dia a toda a equipe da TV Folha Regional. É um prazer estar aqui dando essa entrevista. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Bom, foi um ano de muita coisa nova para mim, eu posso dizer dessa forma, né? Primeiro ano de mandato, como você mesmo disse, como vereador. Então, um ano de conhecimento, um ano de adaptação. Apesar de ser um ano de muito trabalho, um ano de muita produtividade na questão do Poder Legislativo, do campo do Poder Legislativo, foi um ano de muito conhecimento para mim. Aliás, continua sendo, né, cada dia que passa, de novas, vamos dizer assim, cada dia aparece uma situação nova, então todo dia é um dia de renovar, de aprendizar, de ter um aprendizado melhor, de estar conhecendo, né? Então foi um ano muito bom. Eu acredito que foi um ano produtivo, tanto para a Câmara, quanto particularmente para mim como vereador, e eu acredito que esse ano tende a ser a melhor. E, Álcio, que avaliação que você faz do trabalho da Câmara como um todo ao longo deste 1 ano e 2 meses de trabalho no mandato 2017-2020? Ricardo, uma coisa que, antes de falar do trabalho da Câmara, que eu gostaria de abordar, é que eu percebo que a política brasileira, ela geralmente não dá muito certo em algumas situações por conta de vaidade. A vaidade afasta o trabalho coletivo, a vaidade afasta o trabalho que os políticos devem ter em coletividade, né? Isso foi um ponto que eu percebi que nessa legislatura, nessa Câmara, nessa formação da Câmara, não ocorreu, né? Houve desentendimentos, cada um tem sua opinião, porém não existe vaidade hoje dentro da Câmara. Todos os vereadores em assuntos mais grandiosos, em assuntos que envolvem, vamos dizer assim, todo assunto envolve o bem coletivo, porém existem aqueles mais relevantes, né? Não podemos descartar isso. A Câmara se une, né? Os 9 vereadores se unem, discutem, né? E trabalham de forma coletiva. Então eu avalio bem o trabalho da Câmara. Eu acredito que foi produtivo e que isso se mantenha nesse ano, nesses próximos anos. Muito bem, para você que está acompanhando essa entrevista ao vivo através da Folha Regional, através do site folharegionaladamantina.com.br, também pode acompanhar através da página do jornal Folha Regional no Facebook. Nós estamos ao vivo também numa live neste momento. E estamos entrevistando o vereador Álcio Roberto Ikeda Júnior. Com ele nós estamos falando a respeito da atuação dele no Legislativo, também o trabalho de toda a Câmara. E, Álcio, agora eu gostaria de entrar num assunto um pouco mais delicado, que é em relação ao relacionamento que tem havido, ou se não tem havido, entre o Executivo e o Legislativo neste período de trabalho. Bom, eu acredito que esse foi um dos pontos mais
vamos dizer assim, mais graves, né, dessa gestão, dessa administração. Eu acredito que os poderes, apesar de independentes, eles são harmônicos, eles devem se comunicar para um bom governo, né? O Poder Executivo, ele falhou um pouco na questão de comunicação, ainda falta um diálogo, vários projetos são enviados para a Câmara, muitas coisas nós temos que detectar, nós estamos sendo muito atenciosos com todos os projetos, né? Existem até algumas dúvidas que seriam desnecessárias se houvesse a comunicação ideal, né? Então, às vezes, nós nos desgastamos com assuntos que não precisavam, que com uma explicação, com uma comunicação, tanto do Executivo com o Legislativo, como da administração com a população, não ocorreria. Acredito que a comunicação foi o ponto crucial que não permitiu que essa administração ainda deslanchasse da forma que todos esperávamos, né? Nós temos visto um trabalho sério, um trabalho dedicado, porém, na administração pública, querendo ou não, não existe como você fazer uma boa gestão sem se comunicar. E a comunicação com o Poder Legislativo é necessária, é ideal, e faltou muito nesse primeiro ano. Lembrando novamente que você está acompanhando essa entrevista ao vivo através da TV Folha Regional. Está aqui ao meu lado o vereador Álcio Ikeda. Nós estamos abordando a respeito do trabalho dele na Câmara e também a respeito do trabalho da Câmara e também o relacionamento com o Executivo. E lembrando que o programa Entrevista da Semana, que vai ao ar todas as segundas-feiras, tem o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também da Adastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. Álcio, falando agora a respeito de um assunto que está repercutindo muito nos últimos dias na cidade de Adamantina, é a questão do erro, até assumido já pela Prefeitura de Adamantina, de até 5% no cálculo e na cobrança dos carnês do IPTU. Eu gostaria de que você dissesse qual a sua opinião a respeito deste equívoco cometido pela Prefeitura de Adamantina. Bom, Ricardo, isso é um assunto que eu posso dizer que é tanto a minha opinião, e com propriedade eu posso dizer que é a opinião também dos demais vereadores, porque nós já sentamos e discutimos sobre isso. De fato, é nítido que houve um erro. Essa numeração que foi apresentada pela Prefeitura de 5% não é correta, não é certa, não é ideal, até porque muitas pessoas ainda não receberam seu boleto. Então, é um chute, né, que vá ser 5%. Porém, nós temos que levar em consideração também que muitas pessoas, principalmente os mais simples, eles acabam pagando o boleto sem contestar, sem pedir uma nova medição, sem ir atrás, né, dos seus direitos. Então, eu acredito que, no ponto de vista humano, isso deveria ser revisto de uma forma geral. Ia trazer um impacto para a prefeitura por conta do não recolhimento, porém deveria ser revisto. É uma situação que até discuti, fui até a promotoria também conversar com o promotor, por se tratar de situações que você não consegue ter um dado preciso, qual foi a dimensão desse erro, de fato, 5% é uma quantidade que qualquer coisa pode apresentar de erro, né? Os serviços públicos, tanto quanto os serviços particulares, são passíveis de erro, né? Então, cada pessoa iria atrás do seu caso e verificaria, a prefeitura faria a medição nova, tudo bem. Mas tamanha proporção que apresentou, né, nós vamos fazer um requerimento solicitando quantos, né, foram solicitados a essa medição nova, mas eu acredito que não seja poucos casos, não seja só esse 5%. Esperamos que, de fato, não seja tão grande quanto nós imaginamos. Mas a Câmara ela enxerga como uma falha que deve ser revista de uma forma geral. Porém, muita cautela, tanto por parte de não prejudicar o morador, né, quanto também a administração pública com a sua arrecadação. E, Álcio, você vê que a Prefeitura tem buscado revisar isso daí, e de que forma que as pessoas aquelas pessoas que se sentem lesadas, podem tomar providências em relação a esse possível erro, como diz a administração? Bom, o que eu aconselho para todos, isso até os próprios servidores do setor de protocolo da Prefeitura, eles já têm
essa prática, considerando a grande quantidade de pessoas que já os procuraram, que vá até o passo da prefeitura, ali mesmo embaixo do prédio, naquela janelinha lá está escrito protocolo, leve uma cópia do boleto 2017, 2018 e faça um requerimento pedindo uma nova medição. Porque muitas pessoas, elas, principalmente aquelas que não fizeram uma ampliação na sua residência, veio com a área construída maior do que tem a sua residência. Isso ocasionou grande parte desse aumento, desse reajuste. Então, eu percebi que os servidores eles têm se empenhado em dar andamento nisso, mas como é uma situação que não acontece todo dia, isso vai levar um tempo, obviamente. Então, já ouvi falar também que, de fato, teve casos que foram verificados e que, de fato, estavam errados. Então, os erros eles estão acontecendo e aqueles que tiverem uma dúvida, verifique o boleto, verifique a metragem da área construída, compare 2017 com 2018 e vá até o paço municipal com a cópia do boleto do IPTU, se possível de 2017 e 2018, e lá o próprio servidor vai instruir como que faz o requerimento pedindo a nova medição. Você que está conectado no site folharegionaladamantina.com.br acompanha esta transmissão ao vivo da TV Folha Regional, que está ao meu lado aqui no estúdio da TV Folha Regional em Adamantina, o vereador Alcio Roberto Iqueda Júnior. Nós estamos falando a respeito de temas ligados à cidade e também a respeito do trabalho dele no Legislativo. Também são parceiros do Entrevista da Semana, da TV Folha Regional, do site Folha Regional, o senhor Antônio Mázaro e também o gerente Hugo, que são da Aguapi Tintas e da Comercial Aguapi, assim como o Dr. Tairo Rossoumi, e se manifestou através das nossas redes sociais o professor Francisco Torturello, que é o diretor regional da Casa Civil em Presidente Prudente, que está acompanhando a nossa entrevista, mais conhecido como Chicão, aqui na nossa região. E falando a respeito do nosso site, para você que quer saber as principais notícias de Adamantina, você basta acessar o www.folharegionaladamantina.com.br e lá você acompanha os principais destaques que estão na nossa capa. É a conquista de 1,5 milhão por ano para a Santa Casa pela administração municipal. Você encontra também a notícia a respeito do processo seletivo da SUSEM, que aconteceu ontem no Campus 1 da Unify, e ainda uma notícia trágica a respeito da morte de um idoso adamantinense num acidente de trânsito na rodovia, e ainda você vê lá uma matéria também a respeito do início do programa de emagrecimento. É um método inovador que é o Mente Fit, que junta 3 profissionais adamantinenses neste programa. Lembrando que o programa Entrevista da Semana tem o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também da Adastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. Alcio, um outro assunto bastante polêmico e que você tem tratado junto com o Executivo nos últimos dias é a questão do reajuste e da proposta de reajuste enviada pela Prefeitura para os servidores públicos municipais relacionados ao salário. O sindicato reivindicou por meio de um ofício há cerca de 10 dias 7,5% de aumento, que foi apoiado inclusive pela Câmara Municipal, e na última sessão, segunda-feira passada, a Prefeitura enviou um projeto de 4% de aumento. Gostaria que você dissesse como que você vê esse impasse entre a proposta, o pedido do sindicato e a proposta da Prefeitura. O pedido do sindicato, no meu ponto de vista, é o ideal. O servidor da prefeitura ele recebe uma remuneração muito defasada e a proposta da prefeitura, no meu ponto de vista, é lamentável, né? Caso eles não vão dar um aumento maior nesses 4%, não temos como votar contra, né? Muitas pessoas até falaram isso, mas eu queria esclarecer, não existe a possibilidade da Câmara votar contra esses 4%, porque senão esse ano, nesse período legislativo, nós ficaríamos impedidos de votar reajuste. Tá? Então, é um esclarecimento aqui que muitas pessoas perguntaram, vocês aprovaram essa proposta? A proposta nós não aprovamos, mas o projeto de lei dos 4% nós temos que aprovar, porque senão, se rejeitado, não pode voltar esse ano. Os 7,5% eu acredito que seria o ideal para o reajuste do servidor, e principalmente o vale alimentação, que um servidor da prefeitura de Adamantina ele recebe R$11 por dia. Hoje eu fiz uma pesquisa, Ricardo, para vocês terem uma ideia, Lucélia já está recebendo R$13, Flórida Paulista recebe em média de R$16,
Dracena, R$ 14,61 e Junqueirópolis, R$ 21,00. Então, a Adamantina, aí, em comparação, por exemplo, com Junqueirópolis, está na metade, né, do valor. E o servidor da Prefeitura de Adamantina totalmente desmotivado. Nós percebemos que essa administração, já me manifestei em sessões da Câmara, em relação ao servidor público, ela não enxerga o reajuste como um incentivo, como um investimento. É uma despesa de último caso, uma despesa que tem que ser evitada o máximo possível. Não é dessa forma. O servidor público é quem movimenta a máquina da Prefeitura, o servidor público é quem está à frente ao contato com a população, considerando principalmente esse afastamento que tem os secretários e o prefeito do contato com a população. O servidor público, o auxiliar que está atendendo, o telefonista, o ajudante geral que está na rua, o coletor de lixo que está coletando lixo e recebendo reclamações diariamente dos moradores, eles que estão em contato com a população, eles fazem a linha de frente da administração pública. E qualquer reajuste, qualquer revisão é investimento, tem que ser considerado como investimento. E nós não enxergo uma visão da administração dessa forma, que é uma despesa que não é prioritária e que deve ser, ao máximo, evitada, ou conceder o menos possível. E não é dessa forma que tem que ser. Eu não fico contente com esses 4% e principalmente com a não revisão do Vale Alimentação do servidor da Prefeitura. E lembrando, falando a respeito do Vale Alimentação, que a última notícia que nós temos relacionada a esse assunto, que o prefeito, por meio de decreto, concedeu concedeu que o Vale Alimentação dos servidores da Unify, que é justo, passa de R$ 25 para R$ 30 ao dia. E o da Prefeitura continua nos R$ 11. Você acredita que a Prefeitura tem condições de aumentar esse valor de 11%, além dos R$ 11 por dia, além dos 4% de reajuste que foi proposto? Isso é um assunto que a gente sempre discute, né? Fazer essa comparação com a Unify, eu não vou fazer demagogia aqui. A Unify tem outra situação orçamentária, a Unify tem um orçamento quase do tamanho do orçamento do município de Adamantina, tem uma máquina de servidores menor, tem 200 e poucos servidores, enquanto o município, a prefeitura, tem 1.000 servidores, né? Então não tem como fazer essa comparação. De fato, os servidores da Unify merecem da mesma forma que os servidores da prefeitura merecem. Eu acredito que a prefeitura não tenha condições, obviamente, de chegar a esse valor, porém eu acredito plenamente que tem condições de dar uma melhorada nessa situação. Nós até evitamos pedir os R$ 13, né? O pessoal até falou, não, R$ 13 é melhor não dar. Mas numa reunião que tivemos eu até falei, pelo menos R$ 13, né? Mais nada. Né? O ideal seria pelo menos, no mínimo, 15. O sindicato, se eu não me engano, está pedindo 18, né? O que seria ótimo para o servidor, mas pelo menos os R$ 15 para dar essa diferença para o servidor, para dar esse incentivo, para demonstrar esse investimento na qualidade de vida do servidor público. R$ 11, hoje em dia, dificilmente você consegue almoçar com R$ 11. A natureza alimentar desse benefício. Então, nós precisamos de um olhar humano nesse sentido, e eu acredito que a Prefeitura tenha condições de dar um reajuste. Este é o programa Entrevista da Semana, que você está acompanhando ao vivo, e está ao meu lado aqui no estúdio da TV Folha Regional em Adamantina, o vereador Alcio Roberto Iqueda Júnior. Nós estamos falando a respeito da atuação dele na Câmara e também a respeito de assuntos que têm repercutido nos últimos dias em Adamantina. E por falar em assuntos que têm repercutido nos últimos dias, na última edição do jornal Folha Regional, que circulou no último sábado, dia 24, nós trouxemos como destaque na capa outro assunto que também causa bastante polêmica, que é a questão da obra que se arrasta desde 2017, que era para ficar pronta em abril de 2017, a obra de reforma do estádio municipal. Também traz aqui, na primeira página do Caderno de Adamantina, um resumo da entrevista com o Dr. Gustavo Junqueira Machado, que é o médico veterinário proprietário do Hospital Cevap. E ainda também destacamos, na última edição do jornal Folha Regional, no Caderno de Adamantina, os dois assuntos que nós abordamos com o vereador Alcio Iqueda, que é a questão
reajuste dos servidores municipais e também aí a polêmica no erro de cobrança do IPTU. Lembrando que no próximo sábado teremos mais uma edição do jornal Folha Regional e você pode encontrar em todas as bancas de Adamantina. E também acompanha a nossa entrevista e manifestou através do nosso WhatsApp o vereador Edinho Ruete, que é seu companheiro de Câmara, e também o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina, o Nivaldo Martins do Nascimento, o Londrina. E, Alcio, nós falamos a respeito de temas polêmicos na cidade que repercutiram nos últimos dias. Gostaria que você dissesse, analisando este 1 ano e 2 meses que você está como vereador, se alguns dos fatos políticos que aconteceram ao longo deste 1 ano e 2 meses, se eles poderiam ser evitados de alguma forma e de que forma seria esta? Bom, falando assim de uma forma geral, com certeza alguns fatos políticos poderiam ser evitados, né? Com a comunicação, principalmente ouvindo as pessoas, ouvindo o legislativo, ouvindo a população. Muitas vezes as pessoas, principalmente da administração, falam que, em algumas notas, que o vereador ele quer prejudicar, que ele está atrás, está pegando no pé, mas não é isso. Nós vimos nos últimos dias a questão de uma sentença judicial dos servidores, dos agentes comunitários, uma multa de R$20 mil, que foi por descumprimento de uma sentença, de um caso que foi comunicado pela Câmara dia 8 de maio de 2017. Comunicamos através de uma indicação que existia uma irregularidade no ponto de vista trabalhista sobre uma classe de servidores. Avisamos, colocamos junto com essa indicação um parecer do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, um julgado do Tribunal de Justiça sobre outros municípios que foram condenados nessa situação e levamos ao conhecimento do prefeito através de uma indicação. E nós não tivemos uma resposta, nós não tivemos ações nesse sentido. Foi condenado a prefeitura, não cumpriram a sentença, a decisão da juíza e levou-se aí uma multa de R$20 mil. Então, esse é um dos exemplos de que com o ouvido, com a atenção, a Câmara, a população, com essa consideração e com, às vezes, um pouco menos de orgulho, talvez a administração não sofreria algumas pauladas, podemos assim dizer, que sofreu nos últimos tempos. E, vereador, para nós finalizarmos, eu gostaria que você dissesse a quem nos está acompanhando qual é a sua expectativa em relação ao ano de 2018 para com o seu trabalho e também qual é a expectativa que você vê, a perspectiva que você tem de Adamantina para esse ano de 2018. Olha, nós estamos sempre atuando em favor de Adamantina. Alguns assuntos de fato são mais polêmicos, alguns assuntos exigem a nossa presença de uma forma mais enérgica, podemos assim dizer. Porém, eu quero deixar claro, já disse isso agora há pouco, nós queremos ajudar, nós queremos somar. Não existe nenhum ranço político meu com a administração, nada disso. O que existe são assuntos que são discutidos. Que se a gente vê que está errado, nós vamos apontar, nós vamos discutir, nós vamos cobrar por melhoria, por Adamantina, né? Nós percebemos alguns erros em 2017, porém também houve acertos por parte da administração. Questão financeira, a prefeitura se estruturou, a prefeitura se reergueu, retomou a credibilidade que teve, né? De fato, se encontrava em uma situação de calamidade em questão das dívidas, e isso hoje já não existe mais, né? Então é um mérito da administração. Então, Ricardo, a minha perspectiva para 2018 é boa, são boas as perspectivas. Apoiar as boas ações, ser contrário àquilo que nós detectarmos que não é viável para o município e sempre estar disposto, à disposição da população para conversar, para discutir, para dialogar, até porque, como nesse 1 ano e 2 meses de vereador, eu posso dizer que muitas coisas, quando a gente conversa com a população, nós mudamos de ideia, né? Quando você está aberto para ouvir, aberto para dialogar, você muda de ideia. Às vezes você tem uma ideia sobre um assunto, algum projeto de lei, alguma coisa do tipo, que vem uma pessoa e fala, Alcio, isso daqui, cara, essa coisa aqui, essa situação, não é dessa forma. Você pensa, se tiver humildade, você pensa, nossa, é verdade, não tinha pensado dessa forma. Então a população soma muitas vezes, não é só crítica, não é só destruição, a população soma, tem que saber ouvir, tem que saber se comunicar.
Eu tento melhorar isso em mim dia a dia, né? Espero que a administração melhore, né? Que o relacionamento com o legislativo seja melhorado, com a população também. O nosso trabalho é para Adamantina. Espero que esse 2018 seja um ano melhor que 2017 e que venham muitas conquistas e muito trabalho para a nossa cidade. Muito obrigado pela presença. Você acompanhou através do site folharegionaladamantina.com.br e também através da nossa live no Facebook do jornal Folha Regional, mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E esteve ao meu lado aqui no estúdio da TV Folha Regional em Adamantina o vereador Alcio Roberto Iqueda Júnior, que ocupa pela primeira vez uma cadeira no Legislativo. Nós falamos justamente através desse trabalho dele que tem feito na Câmara de Adamantina e também a respeito de temas que têm repercutido nos últimos dias na Cidade Joia. Lembrando que o programa Entrevista da Semana teve o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também o apoio da Adastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até uma próxima edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!